Depois de mais de 10 anos de especulações e muitas referências, a Pixar finalmente confirmou que a teoria da Pixar é real. Quase isso, porque Caras de um Focinho de Outro, ou Hoppers no original, praticamente confirmou essa teoria com uma cena que explodiu a minha cabeça e é muito mais do que eu imaginava. Que a princípio eu tinha visto só uma coisinha, mas depois eu fui desenvolvendo ali e tinha muito mais coisa pra gente desenvolver. Mas eu vou te falar isso tudo agora. Então fica aqui comigo, curte o vídeo, se inscreve no canal e bora lá. E aí você que me assiste, meu nome é Max, sou jornalista e apresentador aqui do 617 e hoje vou te falar como o novo filme da Pixar praticamente confirmou essa teoria que a gente acompanha há tanto tempo. Mas se você não lembra, a teoria da Pixar acredita que todos os filmes do estúdio estão conectados em um único universo, em uma única linha temporal, dividida em vários períodos de tempo em centenas de anos diferentes. Na verdade, ainda mais do que isso, a teoria acredita que todos esses filmes estão contando uma única história, que vai desde o surgimento da inteligência nos animais e nas máquinas, o impacto das emoções como fonte de energia e eventualmente o declínio e desaparecimento da humanidade. Sim, eu tô falando que o universo cinematográfico da Pixar é real, embora eles ainda não tenham feito nenhum crossover, mas eu espero que isso aconteça. Mas enfim, brincadeiras à parte, isso tudo é dividido em várias eras que eu vou te contar agora. A era dos humanos, que é um mundo dominado por pessoas, enquanto os animais começam a demonstrar inteligência e as tecnologias avançadas surgem. Exemplos disso são Os Incríveis, Ratatouille e Up Altas Aventuras. A partir disso, nós temos desenvolvimento de tecnologia e da consciência artificial. Os robôs e objetos começam a ganhar personalidade e autonomia, enquanto os humanos dependem cada vez mais da tecnologia. A gente vê um pouquinho disso lá em Up, né? E também Toy Story e Lightyear. Lightyear é um caso à parte, mas eu falo disso mais pra frente. Depois a gente tem um colapso ambiental e o abandono na Terra, onde a poluição e o consumismo levam a humanidade a deixar o planeta, enquanto as máquinas continuam funcionando. E exemplos claros disso é o filme Carros e o Wall-E, que é literalmente sobre isso. Depois de séculos, nós temos o retorno à vida na Terra, onde o planeta se regenera e as novas formas de vida dominam o mundo, incluindo os animais altamente inteligentes, como a gente pode ver isso claramente em Vida de Inseto. Eu sei, você pode pensar que se passa em qualquer momento da existência, mas ele se passa no futuro, depois de um colapso ambiental e o declínio da humanidade. Isso é fato, na minha cabeça é fato. E por último, a gente tem a ascensão das outras civilizações, onde as criaturas e objetos conscientes passam a ocupar o lugar dos humanos. E sim, eu tô falando de Monstros S.A., porque a teoria da Pixar acredita que Monstros S.A. é o último filme da linha do tempo da Pixar, que começou lá em Valente. Isso pode fazer muito sentido a princípio, mas a teoria da Pixar acredita que a Boo é a personagem central de tudo isso, porque ela teria, na verdade, viajado no tempo em busca de reencontrar o Mike e o Sully, e ela seria ninguém menos do que a bruxa que a gente vê lá em Valente. Mas beleza, o que é que Cara de um Focinho de Outro tem a ver com isso tudo? Eu vou fazer um breve resumo do filme, evitando um pouco de spoilers da história principal, né? Apesar de que eu tô falando coisas bem mais pesadas aqui, mas enfim. Lá no filme a gente acompanha a Mabel, que é uma jovem dedicada à conservação ambiental. Em determinado momento a gente apresenta a professora dela, a cientista doutora Sam, que ela criou um aparato capaz de passar consciência humana para um robô que é capaz de interagir e conversar com animais. Sim, eu tô falando de algo capaz de traduzir a língua animal para o ser humano entender, e guarda essa informação que eu vou falar disso já já. E aí a Mabel acaba roubando essa tecnologia, ela vira um castor e aí acontece toda a história do filme. Mas pro final é dito que essa tecnologia vai ser descontinuada porque ela é muito perigosa de fato, né? A Mabel ela roubou essa tecnologia, passou muito tempo utilizando ela e ela teve alguns breves efeitos colaterais ali. E aí ela disse que ela tem várias outras ideias que ela vai começar a trabalhar a partir de agora. E é aqui que a coisa fica insana, porque ela puxa um quadro negro cheio de referências a diversos outros filmes da Pixar, dando a entender que ela é responsável por muito do que vai estar por vir daqui pra frente dentro da teoria da Pixar. Na verdade, eu acho até que isso aqui mudou a teoria da Pixar, tudo que a gente imaginava, colocou muito mais lenha na fogueira e teve uma reviravolta. E eu vou te falar todos esses detalhes agora. Bem no meio do quadro, a gente vê que tem uma referência direta a Up Altas Aventuras, que é um estudo, um protótipo de coleiras tradutoras que permitem aos cachorros conversarem com os humanos, como a usada pelo Doug lá no filme. Aí se lembra que eu acabei de falar exatamente isso com essa outra tecnologia dela que a gente viu aqui em Cara de um Focinho de Outro, só que aqui passava consciência humana pro robô e lá entendia, e os humanos comuns, outros demais humanos, poderiam usar fones que traduziam isso. Eu acho que ela pensou o quê? Vou simplificar a coisa, como passar a consciência é algo muito perigoso, vou pegar só esse fonezinho aqui que já é útil. E assim, aqui vale até um disclaimer, porque lá no filme Up Altas Aventuras, eles têm uma explicação para essas coleiras. É dito que o Charles Manson, né, o vilão do filme, ele foi o responsável por criá-las. Só que assim, como essa explicação
explicação veio do próprio Doug, que é um cachorro, eu vou deduzir que ele não é a coisa mais confiável ali pra gente ver essa informação. E mesmo assim, a gente pode pensar que a própria doutora Sam desenvolveu isso, teve a ideia e tal, mas outra pessoa colocou isso em prática, talvez trabalhando com o próprio Dr. Mantis em algum outro momento, vai saber, né? Mas enfim, também não vou esticar muito essa baladeira aqui não. Porque tem outra referência a Up Altas Aventuras, que é uma pesquisa para ensinar os cães a pilotar aviões. É uma referência direta, de novo, aos cachorros do Charles Mantis, e ela até coloca um comentário ali embaixo, que é engraçado, algo como, é demais, fui muito longe, porque de fato, quando a gente pensa num cachorro pilotando um avião, é algo extremamente absurdo em qualquer realidade. Ali no canto do quadro tem uma referência ao filme Lightyear, com o Sox, que é o gato de apoio emocional do Buzz, né, que a gente vê lá no filme. E assim, aqui vale até outra explicação, por quê? Porque Lightyear é um pouco mais complicado dentro da teoria da Pixar. Isso porque quando o filme foi sair, o diretor disse que Lightyear é o filme que o Andy assistiu na infância dele, por isso ele queria tanto um boneco do Buzz. Ou seja, é algo bem metalinguístico, é uma ficção dentro da ficção. Ou seja, ele não estaria dentro da teoria da Pixar literalmente, porque quem está na teoria da Pixar é Toy Story e não Lightyear. Mas, como a gente no filme aqui, cara de um focinho de outro, viu que a doutora Sam desenvolveu uma tecnologia capaz de passar consciência humana para um robô, ela criar um simples robô em formato de gato de apoio emocional é algo muito banal, né? Assim, qualquer coisa, bora lá, né? Então, passa batido aqui também, apesar de não estar literalmente na teoria da Pixar, mas tá e não tá, entendeu? Entendeu, né? Indo para as extremidades do quadro, a gente vê duas referências ao Wall-E. Uma delas é um desenho que é literalmente um protótipo do robô Wall-E, né? Um robô coletor de lixo. E do outro lado, a gente tem um esboço semelhante ao robô M.O., que é um pequeno robozinho responsável por limpar a sujeira que aparece lá no começo do filme. Ou seja, isso que dá a entender que ela foi a responsável por desenvolver esses robôs que no final das contas vão levar ao colapso da humanidade, né? De certa forma, que a humanidade ficou tão acostumada a ser servida e eles ficaram preguiçosos, ficaram inúteis, né? Pra dizer outra coisa, e acabaram por abandonar a Terra quando tudo ficou poluído, tudo ficou imundo de nojento. E se a gente não tomar cuidado, vai acontecer o mesmo na nossa realidade. Então preserve o meio ambiente, joga o lixo no lixo. Fica aí a mensagem consciente aí no meio do vídeo. E se você tá gostando desse vídeo, por favor, curte aqui pra me dar força, vê se você tá inscrito ou não, comenta até agora qual a coisa mais mirabolante que você achou, você acredita de fato na teoria da Pixar. Tô começando a produzir vídeos mais longos agora, falando de histórias interessantes, né? Aqui no caso, eu tô falando da teoria da Pixar, como ela ganhou todas umas novas camadas a partir de hoppers, né? De cara de um, focinho de outro. Então, você deixar o like, comentar, se inscrever, vai me ajudar demais a crescer aqui o canal, viu? Obrigadão, bora voltar. Lá no cantinho do quadro tem uma referência a Monstros S.A., onde tá escrito que é uma pesquisa sobre converter a energia da fala humana em eletricidade, que é um conceito semelhante ao que a gente viu no próprio filme, né? Assim, a gente pode expandir um pouco isso. Aqui tá escrito como uma fala humana, mas lá no filme eles utilizam, a princípio, o grito, né, do susto para converter em eletricidade, mas depois do final é o riso, que é uma fonte bem mais interessante de energia para eles, né? Uma energia bem melhor, de maior qualidade, não sei, uma energia de maior eficácia. E se você lembra do que eu falei há pouco, Monstros S.A. é o último filme dessa linha do tempo. É onde ali os monstros, eles viram que, ok, não tem como a gente continuar a sociedade daqui, a gente vai ter que voltar no tempo para encontrar a raça humana, e aí a gente pegar a energia e trazer de volta para o futuro. E eles fazem isso o quê? Atravessando as portas. E agora indo para a referência que mais explodiu a minha cabeça, lá no canto superior do quadro tem uma referência a carros, onde a doutora estaria trabalhando numa forma de passar a consciência humana para os automóveis, dando a entender que é dessa forma que a sociedade dos carros começou. Amigo, eu fiquei maluco quando eu reparei nisso aqui, porque é algo muito absurdo que vai. Dentro da teoria da Pixar, a origem dos carros ali, né, apesar de que a gente, ela apoia que os carros começaram a surgir depois do declínio da raça humana, né, mas esse como foram surgindo é algo que precisava de muita explicação. Porque os robôs autônomos, beleza, é algo até relativamente mais simples que a gente vê por aí na cultura pop de modo geral, né? Robôs com inteligência artificial, fazendo coisas, desenvolvendo mente própria, mente coletiva, sociedade, ok. Isso é bem mais aceitável, mas carros, como é que a gente explica carros com olhos? E agora essa teoria ganhou toda uma nova camada muito massa, porque vai, cara, e o focinho do outro é literalmente isso, passar a consciência humana para um robô, né? Para um objeto, para algo. E aí, em determinado momento, sei lá, os humanos que ficaram na Terra, que não conseguiram sair, não conseguiam viver, porque tava tudo muito poluído, tudo muito acabado, começaram a pensar, tem um monte de carros aqui, bora fazer isso, bora passar as nossas consciências para continuar vivendo, pra gente, assim, vamos deixar de ser humanos, né? Mas ninguém quer aceitar esse destino e simplesmente deixar de existir, né? E aí passaram a consciência deles para esses automóveis e foi se criando a sociedade. E é algo muito engraçado de se pensar quando a gente vai pros detalhes. Lá em Carros 2,
se você não lembra, aparece o Papa Móvel, que é um carro que é literalmente o Papa. E aí agora com isso tudo, é muito doido pensar que em determinado momento a Igreja Católica aderiu a esse movimento de passar a consciência para os automóveis, e aí se organizaram para continuar a Igreja Católica, né, de modo geral, como ela funciona normalmente, nesse novo universo. E aí, tipo assim, alguém chegou no Papa e assim, ei, Papa, vou ter que te contar, tu vai ter que virar um Fusca. É muito doido pensar que isso tudo aconteceu de verdade. E outra coisa que essa teoria explica é que lá em Carros 2, a gente vê um carro bem diferente dos demais e agora a gente tem uma explicação mais precisa para isso. Em determinado momento, os personagens eles vão lá para uma garagem e aparece um carro que tem os olhos no farol, ao invés dos demais que tem os olhos no para-brisa, né, que é o bem mais padrão. É até uma imagem bem estranha, assim, cai no vale da estranheza, bem específico, né, desse de carro, porque os olhos estão no farol ao contrário dos outros. E agora a gente pode pensar que, a princípio, quando começou essa nova era da sociedade humana, passando a consciência para os carros, que eles fizeram dessa forma, fizeram os carros robôs, né, assim, entre várias aspas, não sei como explicar isso, dessa forma de que os olhos dos carros seriam os faróis, e aí, sei lá, foram identificando alguns erros, algumas coisas assim, e se desenvolveram para colocar os olhos no para-brisa, que é bem mais usual, né, dentro daquele universo ali, porque afinal de contas, quando o humano tá dentro do carro, é pelo para-brisa que ele enxerga, né, pelos faróis, apesar de que os faróis como luz, é bem mais, não sei, enfim, deu para entender, né, deu para entender tudo que eu quis dizer. E assim, se isso não tiver confirmando a teoria da Pixar, eu não sei o que tá, porque é só nisso que eu penso a partir de agora, é nisso que eu acredito, pra mim isso é verdade. Agora, eu duvido muito que de fato a Pixar lance um crossover confirmando essa teoria, trazendo, sei lá, os personagens de Toy Story pra interagir com Procurando Nemo e tudo mais. Impossível de acontecer, mas é muito legal ficar teorizando sobre isso, ficar especulando o que pode não acontecer, ficar criando essas conexões, quando na verdade eu acho que o que de fato aconteceu foi que um executivo da Pixar chegou lá no estúdio e pensou: "Ei galera, os filmes estão embaixo, né, a bilheteria tá caindo cada vez mais, bora colocar a lenha na fogueira aí na teoria da Pixar só pra ganhar o dinheiro dos fãs, bora." E aí fizeram isso e tá dando certo, tanto que tá aqui eu fazendo esse vídeo aqui agora. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e até a próxima.